noite, meu povo, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, gente. Professor Cis para muito mais química aqui no nosso canal de educação. Um grande abraço pro pessoal da etapa EJA 6. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilinho? Deixa eu ver quem tá aqui com a gente. O pessoal de Conceição do Canidé, Jerumenha, Queimada Nova, Santa Cruz do Piauí. Opa, coisa boa. Os polos aqui conectados com a gente. Daqui a pouco vem mais, porque agora tá no intervalo, né? Daqui a pouco vai entrando os outros. O Alberto, Edinalva aqui pelo YouTube. Um abração para vocês também, viu? Gente, nas aulas anteriores a gente falou sobre solubilidade, não foi? Você misturar soluto com solvente, fazer uma solução, uma mistura homogênea. Essas soluções têm maneiras de você calcular as suas concentrações, que é o que a gente vai falar hoje. O cálculo das concentrações, tá bom? Vamos aqui, ó. O foco de hoje é o cálculo da concentração comum e concentração em mol por litro, tá certo? Nesse cálculo da concentração, o nosso objetivo é identificar a quantidade do soluto pelo volume da solução. Isso quando se trata de concentração comum e também a concentração molar, que é quando a gente considera o mol, tá bom? Então vamos começar. Vamos lembrar de um detalhe. Semelhante dissolve semelhante. Quer dizer, nós temos a solubilidade de um soluto em um solvente, certo? Essa solubilidade, ela segue de acordo com as interações que as moléculas têm. Quando as moléculas têm interações parecidas, se dissolvem. Quando as interações são diferentes, elas não vão se dissolver, que é o caso aqui do óleo e da água. Como apresentam interações diferentes, não se dissolvem. Mas a água e o sal sim, ó. Por isso que quando você adiciona sal na água, o sal dissolve e você consegue fazer uma solução, tudo bem? Gente, olha aqui, ó. Concentração comum. Existem vários cálculos de concentração, tá? Mas dois são principais. A comum, que é essa primeira que eu vou mostrar, e daqui a pouco em mol por litro. A diferença entre elas é porque a concentração comum é um cálculo direto da massa do soluto dividido pelo volume da solução em litros, tá? Então, o cálculo da concentração comum é muito simples. Você pega a massa que foi adicionada e divide pelo volume que você utilizou. Dessa maneira, você vai encontrar a concentração comum, que é um cálculo de uma relação matemática, e o símbolo que a gente usa é o C maiúsculo. Então, o que é a concentração comum? É você pegar a massa que você utilizou para preparar a solução e dividir pelo seu volume. Show? Simples assim. Professor, não tem nenhum segredo? Não. O cálculo da concentração comum, de novo, ó. Você vai gravar a fórmula. Como é que é? A massa do soluto que você utilizou para preparar a solução, dividido pelo volume que você utilizou. Certo? Olha aqui, ó. Vamos lá. Olha essa primeira aqui. Vamos para as questões já. Vamos aplicar, para vocês entenderem como é a aplicação. Tá bom? A questão diz que uma solução aquosa com a concentração de 20 gramas por litro. O que é que isso daqui significa? É que em 1 litro de solução, eu tenho 20 gramas do soluto. Certo? Quando você tiver 1 litro, se você pegar 1 litro daquela solução, com certeza foi dissolvido ali 20 gramas. Tanto que se você botar a água para ferver, no final vai ter 20 gramas certinhos ali. Aí a questão pede para você fazer umas comparações. Vamos lá. Letra A. Significa que ela tem 20 gramas de soluto dissolvidos em 1 litro de água? Não, gente. Cuidado. É 1 litro de solução. É por isso que a letra A já está errada, ó. Não se esqueça, 1 litro de solução.
tá? Não é 1 litro de água. Ele pega e diz, 40 gramas de soluto dissolvido em meio litro? Não. Sabe por quê? Se em 1 litro tem 20 gramas, meio litro é a metade, correto? Então, na metade, em meio litro, nós vamos ter a metade de soluto, que é 10 gramas. Esse é o raciocínio, viu? Ó, se em 1 litro eu tenho 20 gramas, então 2 litros eu não dobrei a quantidade? Pois dobra a quantidade do soluto também. Se fosse 2 litros, teriam 40 gramas. Se eu dividir o volume, se eu diminuir o volume de 1 litro para meio, então a massa que vai ter no final também será a metade. Por isso que a resposta aqui é letra C. Ó. 10 gramas de soluto dividido em meio litro de solução. Eu comecei com essa questão teórica só para a gente já ir pegando uma ideia, tá certo? De novo, 1 litro de solução vai me gerar 20 gramas de soluto para este exemplo aqui. Ah, professor, então quer dizer que quando eu tiver a metade, então eu vou ter a metade da massa? Sim. Dividiu o volume, também vai dividir a quantidade de soluto. Dobrou a quantidade da solução, dobra a quantidade do soluto, tá? Vamos fazer um cálculozinho, vamos aplicar a fórmula, certo? Eu vou fazer já uma questão de cálculo, eu vou deixar uma para vocês anotarem para ter a referência, e as outras eu vou ficar fazendo para vocês verem como é que faz. Aqui na segunda diz, ó, a concentração de uma solução é de 5 gramas por litro. Então, em meio litro, gente, se em 1 litro eu tenho 5 gramas, se você divide, ó, em meio litro, eu dividi, não foi? Eu não dividi por 2? Então, em meio litro, aqui também eu vou dividir por 2. Vai ter 2,5 gramas. Essa questão aqui é o mesmo raciocínio da anterior. É quando você vai fazer uma análise direta da relação ali, ó. Eu coloquei concentração comum em 5 gramas. Eu tenho 5 gramas em 1 litro de solução, certo? Ah, professor, então em meio litro, vou ter a metade, 2,5, tá bom? O cálculo da concentração comum é bem simples, não é muito complexo não, tá? Agora eu vou mostrar uma aplicação para vocês. Eu vou dar um tempo para anotar esse raciocínio aqui, só para você ter o raciocínio para anotar. E aí a gente vai fazer as outras questões, eu quero só que vocês observem a resolução. Aqui diz, ó, um frasco de laboratório contém 2 litros de solução aquosa de NaCl. A massa do sal dissolvido na solução é 120 gramas. Que volume deve ser retirado da solução final para que tenha 30 gramas? Bom, em primeiro lugar, vamos calcular a concentração dessa solução, tá bom? Ó, ele diz que tem 2 litros, em 2 litros tem 120 gramas. Então, a concentração comum é a massa do soluto sobre o volume da solução, certo? Qual é a massa? 120 gramas. O volume, 2 litros. 120 dividido por 2, essa solução é de 60 gramas por litro. O que é que isso significa? Que em 1 litro de solução, eu tenho 60 gramas do soluto. Certo? Em 1 litro de solução, eu tenho 60 gramas do soluto. Aí ele quer saber, ué, qual o volume que eu vou ter para me obter 30 gramas? Gente, 30 gramas do soluto é exatamente a metade, né não, ó? Daqui para cá, eu estou dividindo por 2. Eu não estou dividindo pela metade? Ó, se em 1 litro eu tenho 60 gramas, então para mim ter 30 gramas, eu preciso somente de meio litro. Ó. Eu vou precisar somente de meio litro para obter essa quantidade, que vai ser a resposta letra B.
Certo? Viram o raciocínio? Como é a ideia aqui? Ó, eu tenho um cálculo onde eu pego a massa que eu adicionei na solução, divido pelo volume. Agora que eu sei a concentração, fica muito fácil você perceber. Por exemplo, professor, e se eu quiser, vamos supor, 15 gramas? Bom, 60 para 15 está dividindo 4 vezes. Então, você divide o volume 4 vezes. 1 litro dividido por 4 vai dar 250 ml. 0,25 litros. Show? É assim que você vai fazendo o raciocínio, tá? Essa questãozinha eu vou dar um tempo para vocês anotarem o raciocínio. Como é um cálculozinho bem simples, rápido, eu vou dar um minutinho, tá bom? Aí eu volto já e faço outros exemplos para vocês ficarem com várias referências, beleza? Vamos lá, um minutinho. Ou o próximo exemplo aqui. Olha o detalhe, ó. Olha como esse cálculo é simples, como não tem segredo nesse conteúdo. Um balão volumétrico de 250 ml, nós já achamos o volume. Tá? São adicionados 2 gramas de sulfato de amônio sólido. Aí ele quer saber qual é a concentração em gramas por litro. Isso significa a concentração comum, que é a massa do soluto sobre o volume da solução. Então, se a massa são 2 gramas, o volume é 250 ml, mas lembre-se que a gente tem que colocar em litros, que vai dar 0,25. Então, essa concentração, 2 dividido por 0,25, dá 8 gramas por litro. Caso você não esteja lembrando, eita professor, esqueci a transformação. É só lembrar que 1 litro tem 1000 ml. Aí você faz uma regrinha de 3, ó. 250 ml está para X. Tá? Então, quando fizer aqui o cruz credo, ó, X vai ficar 250 dividido por 1000. Corto 0 com 0. 2 zeros. Como tem 2 zeros aqui, a gente puxa a vírgulazinha, 2 casas, para a esquerda. Por isso que fica 0,25, beleza? Bem, quem esqueceu a transformação, é assim que se faz, tá? Prosseguindo. Após o preparo de um suco de frutas, verificou-se que 200 ml de solução continha 58 miligramas de aspartame. Qual a concentração do aspartame no suco? Mais uma vez, ó, uma transformação. Para quem esqueceu, vamos lembrar, 1 grama tem 1000 miligramas, certo? A questão disse o quê? Opa, 58 miligramas está para X. Aí você faz a regra de 3, ó. Cruz credos. Então fica aqui 1000x é igual a 58. Vai para o outro lado dividindo. Quando dividir o 58 por 1000, nós vamos ter o valor de 0,058
gramas, tá? Por que eu transformei para gramas? Eu não posso colocar em miligramas da fórmula. A unidade tem que respeitar a fórmula. E a fórmula diz que é grama por litro. Por isso que eu não posso colocar em miligramas, tá bom? Então, ó, o cálculo é o quê? A concentração comum é a massa sobre o volume. A massa a gente transformou, ó, 0,058. O volume é 200 ml, que quando a gente transforma em litros, fica 0,2. Basta dividir por 1000, tá? Quando tiver em ml, divide por 1000 que você vai encontrar a resposta correta. 0,058 dividido por 0,2 vai dar 0,29 gramas por litro. Letra A aqui. Sussa? Viram como o cálculo não é muito complexo, é tranquilinho? Nada de outro mundo? É questão de treino. A fórmula é só pegar a massa e dividir pelo volume. Bora fazer mais exemplos. Eu botei vários aqui para vocês verem como é que eu faço essa aplicação, tá? Ó, evapora-se totalmente 250 ml de uma solução. Opa! De cloreto de magnésio, que tem 8 gramas por litro. O raciocínio aqui é o seguinte. Olha aqui, ó. Opa! Em 1 litro, eu tenho 8 gramas de soluto. Mas a questão falou que evaporou quanto? 250 ml. Ele tinha uma solução que só tinha 250 ml. Porém, a concentração era de quanto? 8 gramas em 1 litro. Gente, 250 ml é a mesma coisa de 0,25 litros. Significa que é a mesma coisa de dividir por 4. 0,25 vezes 4 dá 1. Show? Aí você fica, opa, então quer dizer que ele diminuiu o volume 4 vezes? Então a massa vai diminuir 4 vezes também. Tá? Como é que vai ficar aqui? 8 dividido por 4 vai dar 2 gramas de soluto. Letra D. Ó, qual o detalhe aqui? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Como você dividiu 4 vezes o volume, então a massa também vai diminuir 4 vezes. Belezeira? Viu como é tranquilinho? Vamos seguindo. Ó, mais um exemplo. São dissolvidos 8 gramas, olha gente, 8 gramas de sacarose em água. Sacarose é açúcar, açúcar comum. Em 500 ml de solução. Lembrem-se, não podemos usar ml, tem que ser transformado em litros, que é 500 ml, meio litro. Basta dividir por 1000. Tá? Olha como é que fica a fórmula. Concentração comum é a massa dividido pelo volume. A massa a questão me deu, ó, 8 gramas. O volume, meio litro. Dica, meu povo. Toda vez que você tem um número, ó, tu tem um número dividido por meio, quer dizer, quando o numerador está sendo, e o denominador for meio, 0,5, 1 meio, basta tu multiplicar o numerador que vai ser o produto da divisão, tá? Ó, 8 dividido por 0,5 vai dar 16 gramas por litro. Viu como é tranquilinho? Nada de outro mundo? Cálculo bem sossegado mesmo? É só fazer uma aplicação direta, tá?
Fórmula, ó, pegou a massa, divide pelo volume e você tem a concentração comum. Show? Tranquilo? Deixa eu ver o pessoal de Conceição, do Canindé, Jerumenha, Queimada Nova, Santo Lisboa e Santa Cruz do Piauí, pessoal pelo IPTV. Show demais, ó. Prestem atenção nessa questão 8, que eu acho que eu quero que vocês tentar fazer uma aqui já já. Olha aqui na 8 diz assim: tem-se duas soluções aquosas com o mesmo volume, A e B. Ambas são formadas do mesmo sal e nas mesmas condições, beleza. A solução A tem concentração de 100 gramas por litro, tá? E a B tem densidade de 100 gramas por litro. Opa, já entendi o que a questão está querendo. Ela quer que você compare densidade com a concentração. Bom, em primeiro lugar, a concentração é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, a quantidade de massa de soluto na solução A, ela vai ser maior do que na B. Letra C. Por quê? Deixa eu explicar para vocês aqui, ó. A concentração comum é a relação da massa pelo volume da solução. A densidade é pelo volume total. Então você não vai ter a mesma quantidade, viu? Você sempre vai ser maior quando comparar gramas por litro. Show? Olha essa questão 9. Essa aqui tá simples, pessoal. Olha aqui, ó. Presta atenção, ó. 2 litros de solução, massa de 4 gramas. E aí? Qual é a resposta? Eu quero ver se vocês pegaram o raciocínio. Vamos lá, todo mundo. Como é muito simples o cálculo, deixar um minutinho, vamos lá. Um minutinho, eu quero que vocês coloquem aqui para mim o raciocínio dessa questão. Qual é a letra? 1 minuto. Ah, olha aqui, pessoal, como é que fica, ó. A fórmula é concentração é a massa sobre o volume. Então nós vamos ter a massa de 4 gramas dividido pelo volume de 2 litros. 4 dividido por 2, meu povo, não tem segredo. Fica 2 gramas por litro. Show? Letra A. Belezeira? Sussa? Vamos fazer mais um antes de mostrar a concentração molar. Aqui tem o seguinte, ó. A concentração, ele quer saber qual é a concentração dessa solução quando ele adicionou 30 gramas do soluto para uma solução de 400 ml. Mais uma vez, a fórmula, ó, massa sobre o volume. Como é que fica a concentração? 30 gramas dividido por 0,4. 30 dividido por 0,4, nós vamos ter 75 gramas por litro. Viram como é simples? Como é tranquilinho? Nada de outro mundo. Só jogar e dividir a massa pelo volume. Adiciona as informações do cálculo e ó,
Tranquilo demais. Porém, quando a gente sai da concentração comum para a concentração molar, o cálculo muda um pouco. Por quê? Porque agora a gente vai envolver o número de mols, que é a quantidade de matéria, tá bom? O que é o mol? Para quem não lembra, o número de mols de uma substância é sua massa dividido pela massa molar. A massa molar tem uma maneira de calcular, que eu vou já mostrar uns exemplos aqui, e você também pode, a questão na maioria das vezes fornece o valor já, ou então ela pede que você calcule. Vou mostrar das duas maneiras, certo? O que seria a molaridade, que é representado pela letra M? É quando você pega o número de mols do soluto e divide pela solução em litros. Só que essa fórmula, ela pode sofrer variação, porque como o número de mols é a massa sobre a massa molar, ela geralmente você vai utilizar ela dessa maneira aqui, ó. As duas fórmulas vão aparecer. Você pode utilizar. Se a questão te der número de mols, você aplica aqui, ó, número de mols sobre volume. Mas na maioria das vezes a questão vai te dar a massa e a massa molar. Então a fórmula fica assim, ó. A molaridade, a concentração molar, é a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Percebam que a diferença desse cálculo para o cálculo da concentração comum é que o volume está sendo multiplicado pela massa molar da substância. Por isso que fica em mol por litro o cálculo. Show? Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Como calcula a massa molar? A questão, ou ela te dá a massa molar total, direto, por exemplo, ó, o cloreto de sódio é 58,5 gramas por mol. A questão pode te dar o valor direto assim, ou pedir para você calcular, ó. Ela te dá a massa do sódio e do cloro. Aí você soma. Se você olhar para a fórmula aqui, ó, tem um sódio e um cloro. Então fica a massa do sódio 23, mais a massa do cloro 35,5. Quando você somar, a massa molar vai ficar de 58,5 gramas por mol. Beleza? Ó. Show? Olha como é que fica do ácido sulfúrico. Você tem 2 átomos de hidrogênio. A massa do hidrogênio aqui, ó, é 1. Então fica, ó, o hidrogênio 2 vezes 1, que vai dar 2. O enxofre só tem 1 átomo, mas a massa do enxofre é 32. Então vai ficar 32 aqui. Você pode ver que aparece todos os valores. Ó, a questão, ela dá a massa de cada um. Mas lembre-se que isso é a massa para um átomo. Se você tiver mais de um átomo, tem que multiplicar. O oxigênio aparece 4 vezes, ó. 4 vezes 16 vai dar 64. Quando você somar tudo aqui, vai dar 98 gramas por mol. Gás carbônico, 44 gramas por mol. Basta você somar o oxigênio e o carbono. Como? Olha a quantidade de carbono, só tem 1. Então a massa é 12. O oxigênio tem 2. Então você multiplica 16 vezes 2, que dá 32. E soma com os 12 do carbono, que fica 44. Da seguinte maneira, eu vou usar a água como exemplo agora. Ó. O hidrogênio tem 2 moléculas. Tá? 2 vezes 1, 2. O oxigênio só tem uma molécula, mas a massa dele é quanto? 16. 16 vezes 1, 16. Quando você somar, a massa da água é 18 gramas por mol. Então, reparem que eu fiz uns destrinchados e outro eu botei a massa logo direto. Porque eu quero que vocês percebam que algumas questões ela te dá o valor logo direto do elemento, né, da substância. Outras ela pede para você calcular. Olha o nitrato de potássio. O potássio é 39. Como só tem 1, você coloca 39. O nitrogênio é 14.
Já o oxigênio é 16, mas são 3 átomos. Por isso que a gente multiplica por 3, tá? Quando somar tudo aqui, a massa vai ficar 101 gramas por mol. Lembrando, esse cálculo, a questão, na maioria das vezes, ela te fornece a massa molar, em outras ela pede para você calcular, e o cálculo é feito dessa maneira, você vai somando as quantidades. Show? Beleza? Vamos seguindo aqui, vamos fazer umas questõezinhas. Vamos aplicar este conhecimento aqui. Bom, olha o primeiro cálculo. Só para vocês verem como não tem muita dificuldade, tá? Eu vou fazer um cálculo aqui e vou dar um tempo para vocês anotarem o raciocínio. Ó, calcule a concentração em mol por litro. Ele me deu a massa de glicose, 18 gramas. Olha, a questão já me deu a massa molar da glicose, ó, 180 gramas por mol. E ele quer em 1 litro de solução. Então, como é que fica? Molaridade é igual a massa do soluto sobre a massa molar vezes o volume. A questão me deu a massa do soluto, que foi 18 gramas. A massa molar também, ó, 180. Como o volume foi de 1 litro, opa, deixou o nosso cálculo bem simples, né? 180 por 1 vai ficar 180. Então, quando dividirmos 18 por 180, a molaridade vai ficar igual a 0,1 mol por litro. Show? Observem que a diferença da concentração em mol por litro por gramas por mol é exatamente a adição da massa molar, porque aí você fica com valor em mol por litro e não em gramas por litro. Belezeira? Viu como é tranquilinho o cálculo, a aplicação da fórmula? Basta identificar na expressão a massa, massa molar, o volume. Aplica na equação e você encontra o valor. Show? Como é um cálculozinho pequeno, eu quero que vocês anotem só essa resolução, tá? Para vocês ficarem anotando, ó, bota ali massa, massa molar, volume, os dados bonitinhos, só para você ver como é que aplica. Vou dar um minutinho para você anotar só esse raciocínio, tá? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Ó, olha esse cálculozinho aqui. No preparo de uma solução aquosa foi utilizado 0,4 gramas do cloreto de sódio, tá? Obtendo uma solução com concentração 0,05 mol por litro. Ele quer saber qual é o volume. Qual o volume final? Bom, em primeiro lugar, a fórmula é NaCl. Tem um átomo de cada um, certo? Ó, a massa do sódio é 23, a massa do cloro é 35,5. Soma a massa dos elementos, vai dar 58,5
gramas por mol. Esta é a massa do cloreto de sódio. Aplicando na molaridade, temos que a molaridade é a massa sobre a massa molar vezes o volume da solução em litros. A questão já me deu a molaridade, ó, 0,05. A massa também, 0,4. A massa molar, 58,5 vezes o volume. Show? Quando você multiplicar aqui, 0,05 vezes 58,5 vai dar 2,9. Fazendo aqui, ó, fica 2,9 V, que é igual a 0,4. Como aqui está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. 0,4 dividido por 2,9, teremos um volume de 0,14 litros. Reparem que o cálculo da molaridade ele tem uma dificuldadezinha um pouco maior, porque você adicionou um novo valor no cálculo, que é a massa molar, tá? Concentração comum é bem simples, mas a concentração mol por litro tem que tomar esse cuidado de analisar a massa molar, tá bom, gente? Toma esse cuidado, viu? Vamos seguindo? Fazer mais uma? Olha essa terceira questão. Qual a massa do ácido sulfúrico? Opa, agora ele quer a massa. Mas se você observar, já forneceu o volume, ó, 2 litros de solução e a concentração, ó, 3 mols por litro, e ainda me deu a massa molar, 98. Tá? Então, na hora de calcular, como é que a gente vai fazer? Molaridade é igual a massa sobre a massa molar vezes o volume. Show? A molaridade, qual é a massa ali, ó? É o que ele quer saber. Certo? Fica como? 3 mols aqui, ó. A massa, o que ele quer saber? A massa molar, 98. E o volume de 2 litros. Aqui é só multiplicar tudo, ó. Faz aqui o cruz credo. Aí fica a massa, vai ser igual a 3 vezes 98 vezes 2. Essa massa vai ficar igual a 588 gramas de ácido sulfúrico. Show? Viu como é tranquilinho? Só na manhã. Tem que treinar, né, pessoal? Também treinar bastante, que aí você aprende rapidinho esses cálculos aqui, viu? Ó, vamos lá, vamos lá. Deixa eu botar mais um exemplo. Olha essa quarta. No suco gástrico, o nosso suco gástrico que está no nosso estômago é uma solução que tem ácido clorídrico, tá? É o que vai provocar a digestão dos alimentos. Bom, ele diz que preparou uma solução com a seguinte massa, ó. 0,365 gramas para cada 1 litro. Ele já deu o volume, deu a massa e deu a massa molar do HCl. É só jogar na fórmula da molaridade. Ó. A molaridade, se a massa do soluto dividido por sua massa molar, vezes o volume em litros. Vamos lá. Como ele quer saber a molaridade, a gente vai substituir, ó. A massa, a questão deu aqui, ó, 0,365 gramas. A massa molar, olha aqui, ó, que a questão deu 36,5 e o volume de 1 litro. Beleza? Como está multiplicado por 1, fica muito tranquilinho, ó. 0,365 dividido por 36,5.
Meu povo, repare que esse cálculo aí, ó, vai dar 1. Mas aí você só tem que prestar atenção nas vírgulas, tá certo? Olha aqui, vai ficar 0,01. Eu joguei 2 vírgulas para a esquerda por causa que o número de cima é menor que o de baixo. Eu contei só quantas vírgulas ele é menor. Eu sei que não é um número semelhante, né? 365 em cima, 365 embaixo. Essa divisão dá 1. Eu só olhei só quantas vírgulas tem, ó. O de cima tem 2 vírgulas para a direita. Então, na divisão, vamos botar 2 para a esquerda. Por isso que fica 0,01 mol por litro. Show? Cálculo da molaridade, concentração comum, aplicação de fórmula, tá, gente? Aqui é treino, é lembrar da fórmula e aplicar os dados que a questão te oferece. E sempre vai encontrar o valor da concentração, que é a quantidade, ele vai indicar a quantidade do soluto naquela solução baseado no volume em litros, beleza? Tranquilo, pessoal? Rapaz, hoje passou ligeiro, ó. Rapaz, levei, foi um susto aqui. Gente, queria agradecer a todos vocês, desejar uma ótima noite, um grande abraço e até a próxima semana, gente. Tchau!